Estamos começando mais um programa, Uma Luz no Fim do Túnel. Para você que está nos assistindo, já agradecer a tua presença assistindo o nosso programa. Para você que nos acompanha desde o início, nós estamos seguindo o tema que é examinando o livro de Gênesis. E nós já estamos na parte 7 e no capítulo 5. Nós estamos examinando o livro de Gênesis, fazendo uma hermenêutica simples, uma hermenêutica resumida, básica. E como sempre está aqui nosso irmão Alexandre aqui comigo. Paz, irmão Alexandre. Paz, irmão Valmiran, paz a todos que nos ouvem. Vamos continuando aí fazer esse trabalho, um trabalho simples. Vocês podem observar que nós não temos nada de extraordinário aqui, é bem simples mesmo. Mas o intuito sempre é que você desperte para as escrituras, para que você examine os textos bíblicos e você busque fontes, boas fontes de informação, boas fontes de teologia, boas fontes no campo do conhecimento, para que você amplie a sua visão, amplie sua mente. Como eu disse no programa anterior, Valmiran, é importante que você conheça um livro inteiro da Bíblia. Ter um conhecimento, não só aquele conhecimento superficial de alguns textos, mas ter um conhecimento panorâmico dos textos, né? Completo da Bíblia. Então, assim, é assim que a gente constrói, é assim que construímos o nosso conhecimento. É importante fazer assim. Examinando os textos, contexto. Tudo bonitinho. Né? Sua época cultural, o contexto cultural, o contexto histórico, contexto moral. E qual é a dica de hoje? Você trouxe alguma dica para nós? Com certeza eu trouxe uma dica interessante. O nome é Exegese do Novo Testamento. Existe exegese do Velho Testamento? Existe sim. Mas eu já li este livro. Não é uma leitura fácil, mas para quem quer conhecer, né, o aparato crítico, a crítica textual, ele é bem completo. Né? Então, para quem tem conhecimento do grego, né, principalmente por se tratar da exegese do Novo Testamento, você precisa ter o conhecimento do grego para você compreender melhor o que o autor desse livro está propondo. Essa é a proposta de leitura. A dica para um site que eu sempre assisto, eu acho interessante, eles não são cristãos, mas eles postam muito vídeo sobre religiões. O nome do vídeo, dos vídeos deles no YouTube, né, o canal deles no YouTube, Conhecimentos da Humanidade. Dá lá uma olhadinha lá, tem muito material interessante, né, eles falam de forma muito escolada, às vezes até meio sem compromisso, assim. Eles são bem tranquilos, então eu gosto de ver o vídeo deles, que é bem leve, é bem tranquilo de assistir. E eles falam sobre todas as religiões, judaísmo, cristianismo, budismo, hinduísmo. Então eles tratam de várias religiões, falam sobre os druidas. Então dá uma olhadinha lá, Conhecimentos da Humanidade. Eu gosto muito do canal deles. Então a gente tem que quebrar aquelas amarras da religião e não ficar preso em religiosidade, né? Então eu aconselho, esse é o meu uma dica, né? Minha dica para hoje. Vamos continuar examinando o livro do Gênesis, Sefer Bereshit. Estamos no capítulo 5 agora. Realmente a Bíblia não é fácil de compreender, dado a sua quantidade de informações, conhecimento histórico, cultural, as várias figuras de linguagem. Então é muito difícil realmente compreender. Principalmente esse livro de Gênesis, né, irmão Alexandre? É um livro, sem dúvida, que a gente fala desde o início, é um livro muito batido, muito criticado por parte do ateísmo. Sem dúvida. Então por isso que nós nos propomos a iniciar logo esse canal já entrando no livro de Gênesis. E nós já estamos no capítulo 5 e na parte 7. Exatamente. Então vamos lá. Como sempre a gente fala aqui, vá lá, dá uma paradinha no vídeo, lê o capítulo todo, depois volta e
Acompanhe aqui o nosso raciocínio aqui. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Ele está aqui voltando de novo, né? O autor está voltando a frisar de novo o quê? A questão do dia da criação. Desde o dia da criação até agora, o que é que ele está tentando passar para os primeiros leitores que leram as primeiras, vamos dizer, páginas do livro de Gênesis, os primeiros pergaminhos. Essa é a genealogia de Adão no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. E, se você quiser saber o que é semelhança de Deus, você dá uma olhadinha nos primeiros vídeos que a gente trata sobre essa questão. Se eu for voltar a falar sobre isso de novo, é chovendo molhado. Vai lá nos vídeos 1, vídeo 2, vídeo 3, que a gente fala sobre isso. O que é ser a semelhança de Deus. 2, verso 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou pelo nome de Adão. Chamou pelo nome de Adão o quê? Pelo nome de homem quem? Homem e mulher. Quer dizer, o gênero humano. No dia em que foram criados. Você vê que está tendo plural. Né? O homem no dia em que foram criados. Então Deus não faz distinção entre o sexo masculino e o sexo feminino no que diz respeito a fazer o homem, fala aqui no gênero humano, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Tanto o homem como a mulher. É o homem, né? Ambos, né? Ambos são classificados aqui de pessoa ou de homem. Ser humano. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Olha que interessante. Aqui está dizendo no texto que agora o homem cria, similar ao que Deus fez em Gênesis capítulo 1, 2, similar ao que Deus fez, criou o homem. Diz aqui o texto que Adão gerou um homem, criou um homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Nesse aspecto, no aspecto criativo, no caráter de criação, no caráter sentimental, exatamente. Então é nesse aspecto aí. Porque Adão, quando gerou Sete, nesse aspecto aí, não é que Sete era a cara de Adão, né? Que cada ser é um ser distinto. Isso mesmo. Né? Então, em que aspecto que Sete é a imagem de Adão? Nesse aspecto, no aspecto de sentimento, no aspecto de criação, né? O homem possui atributos similares ao Eterno nesse aspecto. Isso mesmo. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Olha que interessante. Como o relato de Gênesis é bem curioso. Está dizendo que Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. É claro que não é comum todos pensarem dessa forma, mas muitos dizem que essa contagem nem é literal. Essa contagem é alegórica. Então, eu não vou entrar no mérito se é literal ou não, porque o texto, indiferente de ser literal ou não, como já vemos falando desde os primeiros vídeos, o mais importante não é que seja literal, o mais importante é o conceito moral por detrás dos textos que nos ensinam verdades morais e espirituais. Está dizendo aqui que depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos. A Bíblia de Estudo Almeida faz uma análise desse capítulo muito pertinente. Eu gostaria de dividir com vocês. Olha aqui para você ver, vou ler aqui no rodapé. Esta genealogia que liga Adão até Noé inclui 10 nomes. Esse número, tal como o número 7 em Gênesis 4, 15 e 24, em Gênesis 4, 18, poderia ter um significado simbólico. 10, 7, 40, 70, 70 vezes 7, 12, são números na Bíblia que aparecem o tempo inteiro, múltiplos desses números. Então, é muito comum aparecer. Os semitas, eles usavam muito essas numerologias
para aplicar um caráter simbólico, né, dentro dos textos bíblicos. E vou continuar lendo aqui, ó. Pode ter um significado simbólico, já que 10 é a base do sistema decimal e é costumeiramente usado na Bíblia como um número redondo. Gênesis 24:10, Daniel 7, 7, 20, 24, Zacarias 8, 23, até em Apocalipse tem, né, esse número. Apocalipse 17, 3, 12, 16. Pode-se dizer, então, que esta genealogia mostra a continuidade da história humana, sendo literal ou alegoria. Eu trato e classifico como alegoria. É uma alegoria da gênese humana. É uma metáfora, usando uma numerologia para explicar, numerologia judaica, para explicar a criação do homem, a genealogia, né, da história humana. Desde a criação do ser humano até o dilúvio. Para fazer aquele link entre os personagens bíblicos. Desde Adão até Noé. Então esse é o propósito do capítulo 5 do livro de Gênesis. Sem pretender enumerar a forma exaustiva todas as genealogias desde Adão até Noé. Você vê que quando a gente estudou o Evangelho de Mateus, né, você vê que são 14 gerações. Falando sobre a genealogia de Jesus. Vai falando da genealogia de Jesus e tal. E aí, 14 gerações. Não são só 14 gerações. São mais, mas porque quem está escrevendo, né, provavelmente Mateus, que escreveu, né, o Evangelho de Mateus, pelo menos dizem que é, né? A história diz que foi Mateus, alguns dizem que não foi, mas o fato é o seguinte: o autor de Mateus, por exemplo, o que ele quer frisar? Ele quer frisar uma linguagem poética em cima do texto, né? Apresentando 7, 7, né? Várias vezes apresentando 7 e 14 gerações aí. Você vê que é uma linguagem poética, porque se você for pegar o livro de crônicas, você vai ver a quantidade de genealogias que tem ali. Genealogia atrás de genealogia. Então, é uma forma de simplificar o texto bíblico, para não ficar puxando aquele tanto de nome, né? Mas eu sei que nem todo mundo vai concordar com o que eu estou dizendo. Mas aqui é uma base para você construir o seu conhecimento, né? Isso aqui é só uma base. Não é, o meu intuito não é apresentar uma verdade última e inefável, não. Eu estou apresentando aqui um ponto de apoio para que você... Porque tem gente que, Valmirano, não lê, não entende nenhuma grama. Nada, não. Né? Não busca, não aprofunda, não se interessa. Não se interessa, então fica assim. Então quando a pessoa se interessa, ele quer, vai atrás, porque para ter conhecimento da Bíblia você tem que correr atrás, você tem que aprofundar. Senão sempre vai ficar superficial. Sempre só no raso, só no rasinho. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Bom, já falei sobre a questão de idades muito avançadas. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Repetindo de novo aqui, né, o capítulo 4, aqui, no finalzinho do capítulo 4. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Eu não vou me aprofundar na genealogia porque você pode estudar com mais calma, pegar nome por nome e ir examinando com calma. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Malalel. Isso. Malalel. Depois que gerou Malalel, viveu Cainã 840 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu.
Malael viveu 75 anos e gerou a Jared, ou Jared. Depois que gerou Jared, viveu Malate 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malate foram 895 anos e morreu. Você pode observar uma característica aqui. Teve filhos e filhas. Teve filhos e filhas. Quer dizer, é uma forma poética do Gênesis apresentar como os primeiros habitantes da Terra encheram a Terra. Cumpriram, né? Aquele verso lá que diz crescer e multiplicar, encher a terra, dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selváticos. Essa era uma das intenções do escritor. Exatamente. Aqui, né? Parei aonde? No 19. Depois que gerou... Não. Jared viveu 170 anos, depois gerou a Enoque. Lembra quando eu disse sobre o homônimo? Esse Enoque aqui não é o Enoque, filho de Caim. Esse aqui é da genealogia de Sete. Então esse Enoque aqui, ele é diferente. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 972 anos e morreu. Enoque viveu 75 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus. O que é andar com Deus aqui no sentido bíblico? É ter koinonia, ter comunhão com o Eterno. Relacionamento. É relacionamento. Então andar com Deus aqui é nesse aspecto. Você não anda com Deus do lado do outro como se ele fosse um ser humano. Então andar com Deus é andar segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Eterno. Assim como Adão andou, Sim. Outros, assim como outros também, né? Nesse sentido. Porque tem pessoas que acham que realmente é literal. O cara andava com Deus, estava pegando na mão de Deus, como se Deus tivesse mão, tivesse braço, né? Então, quando diz que Enoque, andou Enoque com Deus, é nesse aspecto, viu, ouvinte? É no aspecto de que ele tinha uma comunhão com o Eterno. Depois que gerou Metusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. O que acontece? É claro que muita gente preso na religiosidade vai aqui dizer que Enoque foi arrebatado. Então o que acontece? O que os primeiros leitores desse texto compreenderam? Com certeza eles não tinham essa teologia formada, né? Esse conceito de que Enoque foi transladado, foi levado para viver no paraíso. Então esse conceito nasce muito tempo depois. Isso aqui, os primeiros leitores desse texto aqui não tinham esse conhecimento. Mas depois para frente é que vai começar a surgir esses conceitos aí. Mas o fato é o seguinte, que se eu, lendo a minha Bíblia hebraica, o meu Tanar, vem o comentário do Rabino, ele diz que Enoque morreu. Então o conceito dos primeiros semitas e dos primeiros judeus, hebreus, era de que Enoque morreu. Por quê? Diz aqui, ó. Andou Enoque com Deus já não era porque Deus o tomou para si. O que é Deus tomar para si? É um conceito que permeou muito tempo a mente judaica. Tomar para si é tomar de volta a centelha divina que Deus colocou no homem. Então isso aí é que é tomar para si. Fôlego de vida. Exatamente. O livro de Cantares fala sobre isso, né? O homem torna o pó e o espírito, a Neshama que Deus deu para o homem, essa centelha divina, retorna para Deus. Esse conceito de que Enoque foi arrebatado é muito forte no cristianismo. Sim. Também Elias, quando fala que Elias foi tomar na carruagem de fogo, é muito forte. Não só no cristianismo, mas no judaísmo existem vertentes que acreditam realmente que, inclusive o livro de Enoque, que foi, alguns dizem que foi escrito no século II antes de Cristo, 2 séculos antes de Cristo, o que acontece? Muitos dizem que o livro de Enoque foi escrito nesse período, né? Então, esse conceito de que Enoque viveu no paraíso lá no céu é um conceito... tomou ele. Exatamente. Então, inclusive, quando nós formos tratar de Gênesis capítulo 6, nós vamos
confrontar com algumas ideias que o livro de Enoque apresenta, né? Então eu vou só apresentar alguns pormenores. Isso mesmo. Então, o que aconteceu? Deus andou Enoque com Deus, já não era porque Deus o tomou para si. Tomou para si no sentido de que ele morreu. Deus tomou de volta a sua centelha divina. Fazendo até menção de que Jó falou, Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando os filhos dele morreram, aí ele disse isso, Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso mesmo. Né? Então quem dá a vida e quem tira a vida é o Eterno. Não é outra entidade. Né? Tá. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Esse Lameque aqui não é o mesmo Lameque polígamo. Já é o Lameque que veio da genealogia de Sete, de Jared, de Metusalém, de Enoque, entendeu? Os nomes são muito repetidos. São né? repetidos, é por isso que eu disse. Essa questão. Todos os dias de Metusalém foram 979 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E pôs o nome de Noé, dizendo: esse nos consolará. Parece que a palavra Noé significa consolo. Então, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos. Olha para você ver como é que fecha a genealogia, Valmiran. 777 anos. Você vê realmente a abordagem poética do texto. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cão e Jafé. Então, o intuito do autor aqui é apresentar um link, uma ligação entre Moisés, entre Adão até Noé. Então, essa que é a tônica. Por isso que ele menciona as gerações, gerou filhos e filhas, exatamente, até chegar a Noé. Olha, eu acredito que é alegórico. Alguns personagens podem ter existido sim. Mas, se você quer acreditar que é literal, fique à vontade, igual eu estou dizendo. Mas você vai ter problemas se você literalizar, principalmente as primeiras páginas de Gênesis. Você vai lidar com uma série de problemáticas devido à quantidade de figuras de linguagem que se encontram nos textos. Mesmo nos livros históricos da Bíblia, você vê uma série de figuras de linguagem nos textos. Então tem que se separar essas questões. Inclusive na aula passada nós nos deparamos com Deus descendo e caçando Adão na terra. Ou seja, o texto está dizendo que Adão se escondeu de Deus. Pois no livro de Isaías, por exemplo, fala que Deus tem uma espada. Deus tem espada? Deus precisa de espada? Não. Quando a Bíblia fala que Deus desembainha sua espada, ele está dizendo que ele vai exercer juízo. Então é nesse aspecto, porque Deus não precisa de espada para exercer juízo. É porque quando a gente fala uma coisa dessa, né, o sentido alegórico do texto e respeitando o contexto moral que o escritor quer passar para nós, e quando nós falamos que muitas coisas são realmente alegóricas, aí muitos religiosos até acham absurdo. Sim, acham. Realmente não tem como, você tem que respeitar realmente algumas questões alegóricas e pegar o contexto moral, que é o que nós estamos passando para você desde o início. É isso aí, Valmira. Então é isso, nós terminamos, né, o exame do Gênesis capítulo 5. Espero que esses vídeos estejam ajudando as pessoas a compreender melhor, pelo menos um pouco melhor, os textos bíblicos, né? O intuito, como nós sempre falamos, é que você estude mais e pesquise mais, né? Dado a dificuldade de compreender os textos bíblicos, né? Já no mais, não tenho mais nada
para acrescentar hoje, mas na próxima a gente, né, vai fazer um exame do capítulo 6 e vamos lidar com uma série de problemáticas. É muita coisa, muita informação aqui. Então, até o próximo vídeo. Para você que nos acompanhou, muito obrigado e até o próximo vídeo. Shalom.